Marcos capítulo 10, verso 21, diz assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A igreja pode repetir esse versículo? E Jesus o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A maior parte de nós que estamos aqui conhecemos essa história do jovem rico que procurou o Senhor, perguntando o que devia fazer para herdar a vida eterna, e sabem como o Senhor lidou com ele. Eu queria destacar esse versículo 21 e queria que você se colocasse no lugar daquele jovem, que você hoje se imaginasse no lugar daquele jovem, independente se você é salvo ou não, que você possa se colocar no lugar daquele jovem, porque na verdade todos somos parecidos com ele. Então, que nós possamos aplicar essa palavra hoje a cada um de nós, que o Senhor não esteja falando, como estava falando com aquele jovem rico, que hoje Ele esteja falando com a gente. A palavra de Deus tem essa coisa espetacular de que ela é viva e eficaz. Ela é sempre moderna e ela sempre fala. Mesmo que o acontecimento tenha ocorrido milhares de anos atrás, ela se renova. E hoje nós nos colocamos no lugar desse jovem, independente se somos salvos ou não. Vamos ver o que o Senhor tem para transmitir a nós. Primeira coisa que se destaca, esse versículo ele é tão especial, irmãos, que coisa maravilhosa. Primeira coisa que se destaca é que Jesus está olhando para você, assim como Ele estava olhando para aquele jovem. Jesus está olhando para você. O texto diz, e Jesus olhando para ele. Ele está olhando para você. Ele se interessa em você. Se você falar assim, eu? Sim, você. Se interessa em você. Coloque-se aí no lugar mesmo. Ele se interessa por você, ele se importa com você. E ele acompanha você, desde o seu nascimento, por onde você vai, o que quer que você faça, os olhos dele estão em você, por toda parte. Nesse momento, ele está olhando para você, encarando você. E aí é muito importante que você acredite nisso. Conforme eu falei naquela semana do aniversário, Ele está comigo, mas é necessário que eu desfrute disso, que eu sinta isso, que eu viva isso. Então, não adianta Ele estar olhando para você e você não está percebendo. Então, que pela fé hoje, seja você salvo ou não, você acredite que Jesus está olhando para você. Da mesma forma que eu estou olhando para você, você está olhando para mim, Jesus está olhando para você hoje. Ah, mas eu não estou vendo. É porque Ele está aqui pelo seu Espírito, e o seu Espírito é invisível. Mas se você pudesse colocar uma luneta, um binóculo que alcançasse o céu, você veria o Senhor assentado à direita de Deus, olhando para você. Ele está olhando para você. Davi disse no Salmo 16, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, pelo que não vacilarei. O que ele quis dizer foi isso. Eu tenho fixado na minha mente
e pela fé, eu sei que o meu Senhor está na minha frente, olhando para mim, e eu estou olhando para Ele. Espiritualmente você pode perceber isso hoje. Você não vai ter nenhuma visão, ninguém vai aparecer aqui olhando para você, mas espiritualmente você pode perceber que Ele está olhando para você. E a gente pensa, né, quando uma pessoa importante olha para a gente fica todo bobo, né? Imagina que você tem alguma admiração por alguém desse mundo, né? Desse planeta. E aí, de repente, você vai lá naquela aglomeração e, de repente, essa pessoa que você considera tão importante, de repente, ela volta os seus olhos e olha para você. Ah, como é que a pessoa fica, não é? Ele olhou para mim, ela olhou para mim. Pois o Rei da Glória está olhando para você hoje. Não há nada melhor do que isso. Segundo o que nós vemos nesse texto, é que Jesus está amando você. Olha o texto. Jesus, olhando para ele, o amou. Então foi um olhar de amor. Os olhos dele irradiavam amor. E é incrível, né? A gente às vezes pensa, não, nós somos amados por Deus, nós somos a igreja, o povo de Deus, mas a gente esquece que Deus ama cada criatura. Ele ama a sua igreja com amor especial, é claro, mas Ele ama cada criatura. E aqui Ele está olhando para um jovem que não pertencia a Ele e nem iria pertencer. Mas mesmo assim Ele está olhando para aquele jovem com amor. Um jovem arrogante, um jovem autossuficiente, um jovem idólatra, e um jovem que o desprezou, o rejeitou, mas mesmo assim Ele está olhando com amor. Porque Jesus ama cada ser humano nessa terra, nós podemos dizer com certeza. Cada alma de cada ser humano é amada pelo Senhor. E Ele ama você. E Ele está amando você hoje. E não é porque você é bonito, nem porque você é bom, nem porque você é esforçado. Não, Ele está amando você porque Ele está amando você. Independente de quem você é. Porque se Ele nos amasse por causa de alguma coisa que nós temos, então Ele não poderia amar um traficante, um terrorista, um prisioneiro, um feiticeiro, alguém extremamente perverso. Ele não amaria. Mas Ele ama. Ele ama. Então que hoje você possa perceber que alguém está olhando para você, e esse alguém é Jesus, e que Ele ama muito você. Quando Ele olhou para aquele jovem, Ele o amou com todo o seu coração. E o que Ele vai fazer aqui é o fruto do amor dEle. Não se sinta rejeitado. Jesus o ama. Mesmo que ninguém lhe ame, Jesus o ama. E eu não acredito que ninguém lhe ame, não. Eu sei que tem algumas pessoas que amam você. Mas Jesus mais ainda. Ele ama você, Ele sempre amou você. O coração dele se compadece por você. E a prova de que Ele o ama é porque Ele deseja a sua salvação. E porque Ele deu a vida dEle por você. Sim, porque nós também podemos dizer que o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é oferecido a toda a criatura. A Bíblia fala, Jesus disse, vão por todo o mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. Então podemos dizer que, como oferta de salvação, Jesus morreu por todos, para ofertar a salvação a todos. Nesse sentido, Jesus morreu por você. Ele deu a vida para te
oferecer a salvação. Lá naquela cruz, cheio de dor e agonia, estava o olhar amoroso de Cristo. Sabe, se pela fé nós pudéssemos olhar nos olhos dele, no momento que ele estava sofrendo naquela cruz, se como Maria e João, pudéssemos ver os olhos dele, veríamos ele olhando para nós e dizendo: estou fazendo isso por você. Estou fazendo isso porque eu amo você. Ele olha para você, Ele ama você. Acredite nisso. Ele está olhando você agora e está amando você agora. Tanto que Ele me enviou até você. Amados, a irmã Janice falou sobre adoração. Nós precisamos perceber que Ele está aqui. Eu até entendo que o incrédulo não perceba isso, mas nós como crentes precisamos perceber, Ele está aqui. Então nós realmente devemos adorá-lo, nós devemos perceber Ele, nós devemos ver a sua influência, a sua ação. Nós não estamos aqui adorando nenhuma imagem de ídolo algum. Nós também não estamos adorando o vento, adorando o vácuo. Nós estamos adorando a um Deus que está no nosso meio. Quando em Apocalipse fala, o Senhor diz que Ele vai estar no meio do seu povo, não significa que Ele não estava antes, porque Ele sempre esteve no meio do seu povo. O pastor ensinou na semana passada, várias vezes, Ele está no nosso meio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou entre eles. Ele está conosco aqui presente. Ele sempre esteve conosco e andou conosco. Só que lá no Apocalipse, Ele vai estar com toda a sua glória no nosso meio. E a gente vai poder estar olhando para aquele que olha para nós. Hoje nós não podemos, com os nossos olhos físicos, olhar para aquele que está nos olhando agora. Mas um dia nós olharemos os seus olhos de amor. Ele está presente, Ele está olhando para você, está amando você. Mas tem mais nesse verso. Ele está falando com você. Isso é melhor ainda, porque se Ele estivesse só olhando, estivesse só te amando, mas estivesse neutro, nada iria acontecer. Mas Ele está falando com você. E como eu disse no início, eu quero que você, mesmo sendo já crente, entenda que essa palavra também é para você. Ele está falando com você. Veja o texto. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: como é poderosa a palavra do Senhor. Ele disse àquele jovem: Ele te ama tanto que veio falar com você. Sabia disso? E olha, esse lugar que eu fico sempre insistindo com os membros da igreja para vir, né? Vem à igreja, irmão, vem à igreja. Você que está acompanhando na internet, vem à igreja. É muito mais importante vir fisicamente participar do que ficar assistindo apenas. Vem à igreja. Esse lugar é um lugar especial, porque Jesus está aqui e Ele está falando. É claro que Ele pode falar com você onde você estiver sentado no seu sofá, na sala. Claro que Ele pode falar com você na rua, em qualquer lugar que você esteja. Mas nós sabemos que nesse lugar Ele sempre fala.
Não por causa do pregador, por causa da vontade dele de habitar no meio do seu povo e de falar ao seu povo. Então esse lugar é extremamente importante. Eu estou muito feliz de você estar aqui e o Senhor Jesus mais ainda. E eu digo para você, continue vindo aqui, domingo após domingo, com o coração aberto, e eu duvido que Jesus não vai fazer nada na sua vida. Duvido. Ele fará. Então ele está falando. Ele fala com você por meio do Espírito dele. Ele fala com você por meio daquele que prega. Usa aquilo que é pregado. Ele trabalha na mente daquele que prega. E aquilo que sai da boca, aquela mensagem que sai, o Espírito dele envolve essa palavra em poder e ela atinge a sua vida, porque ele fala, ele está, na verdade, ele está falando. E ele quer te alertar, te persuadir, te convidar, te transformar. Ele não fala em vão. Isaías 55 nos fala que o Senhor dizendo que a minha palavra jamais retornará vazia. Ela cumprirá tudo que eu desejo. Para o propósito que eu tive, ela se cumprirá. Minha palavra não voltará vazia. O Senhor não fala em vão. Não fala inutilmente. Então Ele está olhando para você, está amando você, está falando com você. Você precisa acreditar nisso. Se você olhar para cá e disser, é o pastor que está falando, você vai perder. Você vai perder. Ele vai falar, você não vai ouvir, porque você apenas vê o pastor e nada mais. Isso é um defeito, é uma coisa muito ruim de se pensar, que o púlpito é um lugar que um pastor se levanta para falar abobrinhas. É verdade que pode até existir casos assim, mas normalmente Deus usa aquele que fala no seu nome. Ele está falando com você. Agora, a gente vai gastar esse tempo aqui perguntando, e explicando o que ele está falando com você. O que ele falou com aquele jovem rico, ele está falando com você hoje. Ele está falando com a gente. E o que ele está falando? Bom, Jesus te avisa que você não está completo e que você está precisando de algo mais na sua vida. É isso que ele diz, olha o versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Você se acha tão obediente a Deus, você se acha tão importante, está faltando ainda uma coisa. Você disse agora há pouco para mim, que me falta ainda? Tenho guardado todos os mandamentos desde a minha mocidade, que me falta ainda? Então eu respondo para você, falta uma coisa. E essa uma coisa, ele vai explicar em várias etapas, até chegar ao final mesmo, para explicar o que é o que está faltando. E meus amados, está faltando de uma forma completa, definitiva, naquele que não tem, que não é salvo, mas muitas vezes está faltando também na vida do salvo. Então falta uma coisa, o Senhor diz. Está faltando algo. Ninguém tem em si mesmo tudo o que precisa. Ninguém. Aquele homem era muito rico, poderoso, jovem, tinha tudo do bom e do melhor. Dizer para aquele homem que faltava alguma coisa para ele parece até ironia, parece que ele está brincando. O quê? Falta uma coisa para mim? Eu sou rico. Lembra da igreja de Laodiceia? Somos ricos,
não temos falta de coisa alguma. E o Senhor disse: vocês não sabem que vocês são desgraçados, quer dizer, sem a graça de Deus, que vocês são pobres, cegos e nus. Falta uma coisa. E aí ele vai começar a dizer o seguinte: Jesus te avisa, aliás, Jesus te ordena a se livrar dos seus ídolos. Jesus te ordena a se livrar dos seus ídolos. Olha o que ele fala no verso 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens. Primeira palavra do Senhor. Vai, vende tudo que você tem. Nota uma coisa, essa palavra é uma palavra dura, é uma palavra difícil. E aquele que falou essa palavra é alguém que ama profundamente a cada um de nós. Então, essa história moderna de que quem ama não corrige, quem ama não disciplina, isso é balela. O Senhor nos ama profundamente e Ele fala o que a gente precisa ouvir. Jesus olhou, o amou e lhe disse. Na nossa modernidade seria assim: Jesus olhou, o amou e lhe disse: você é maravilhoso, você é magnífico. Não, Jesus o olhou, o amou e disse: falta uma coisa. Primeiro, você é rico, não é? Vende tudo que você tem. Então Jesus nos ordena a todos nós o quê? A gente se livrar dos ídolos. Os ídolos. Deus deve ter o primeiro lugar em seu coração. Deus tem que ter o primeiro lugar em seu coração. Portanto, você precisa buscar primeiro o reino de Deus. É o reino de Deus que deve ser buscado em primeiro lugar. No Velho Testamento, nós lemos que quem queria ser abençoado por Deus tinha que destruir os ídolos. Você já viu isso? Quando um rei era infiel a Deus, ele enchia Jerusalém de ídolos, de imagens. Quando aquele homem era fiel a Deus, eu disse infiel primeiro? Creio que sim. Quando o homem era infiel a Deus, um rei, ele construía diversas imagens, espalhava por Jerusalém. Mas quando algum rei era fiel a Deus, ele mandava destruir todas as imagens, que eram chamadas de ídolos. Ele passava, Josias foi assim, Ezequias foi assim, Asa foi assim. Ele passava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, quebrando todos os ídolos. E é isso que eu e você precisamos fazer no nosso coração, destruir os ídolos. Porque nós devemos amar a Deus acima de tudo. Deus precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. E nós precisamos realmente desfazer de tudo aquilo que é mais importante na nossa vida do que Deus. Tudo aquilo que é o principal na nossa vida tem que ser colocado em segundo plano. Primeiro plano, Deus. Por isso que o Senhor falou para aquele rapaz: vende tudo o que você tem, porque o que ele tinha era o que ele adorava. E o Senhor diz assim: olha, onde está o teu coração? Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. O que você mais gosta nessa vida? O que você gosta mais de fazer nessa vida? O que você tem mais prazer em fazer nessa vida? Esse é o teu ídolo. Se o que você tem mais prazer em fazer é amar a Deus, glória a Deus, você não tem ídolo. Mas se o que você mais gosta de fazer e o que você sente mais alegria não é Deus, é um ídolo. Pode ser seu cônjuge, seus filhos, seus pais, sua casa,
seus bens, seu dinheiro, seus prazeres, e pode ser principalmente você mesmo. O mais normal de tudo é que o ser humano adora a si mesmo. Ele está sempre em primeiro na vida dele. E o Senhor diz: vende isso. Isso é, joga isso fora, se livre disso. Falta isso para você. E eu estou falando desde o início que essa mensagem é para os crentes também, é para mim, é para você. Falta isso na tua vida. Você não está sendo usado por Deus como deveria, não está feliz como deveria, porque você tem alguma coisa que está te alegrando ou que está te preocupando mais do que o próprio Deus. Abra mão disso. Veja, Jesus, que nos ama e que está olhando para nós, está falando conosco, é quem diz isso para a gente. Aí a gente olha assim e fala: não gostei muito disso não. Mas Ele ama a gente, sabe o que é melhor para a gente. Sabe que o ídolo é uma armadilha, que o ídolo, na verdade, é um demônio. Os demônios usam os ídolos para receberem a reverência e a adoração. O diabo vai fazer tudo na nossa vida para que a gente não dê ao Senhor o primeiro lugar, para que a gente não busque a Deus em primeiro lugar. E eu tenho visto isso direto. Qual é o maior Deus desse mundo? Mamon. É um termo semítico que significa riquezas. Qual é o maior ídolo desse mundo? Dinheiro. E eu digo sempre que falta de dinheiro, dinheiro em excesso, leva pessoas a desviarem-se de Deus. Está escrito isso em Provérbios. O autor de Provérbios fala: Senhor, não me dá nem muito nem pouco, porque me dá a porção costumeira, porque se eu receber pouco, eu posso blasfemar do teu nome, e se eu receber muito, eu posso esquecer que o Senhor existe. Então, falta de dinheiro, sobra dinheiro, se torna um ídolo, e que a gente precisa desfazer. Não jogue fora os seus ídolos, destrua eles, destronize eles do seu coração. Que no seu coração, no altar do seu coração, esteja Jesus Cristo. Meu amado, destrua os ídolos do seu coração e erga um altar exclusivo ao Senhor. Não permita que nada fique no seu lado, somente o Senhor. E o restante, abaixo do Senhor. Tudo na vida é importante, mas tem que estar sempre abaixo do Senhor. Jogue fora os seus ídolos. E ele continua falando. Ele te aconselha, depois de jogar fora seus ídolos, que você se preocupe também com o seu próximo. Porque uma coisa, como eu falei agora há pouco, o maior ídolo que nós temos é nós mesmos. E muitas vezes, aquilo que se chama de egocentrismo e egoísmo. Tudo é o ego, o ego, o ego. Ego significa eu. Então, tudo para mim, eu em primeiro lugar, e o restante não importa. E Jesus está falando aqui: olha, meu jovem, você tem que se desfazer desse ídolo, e você pega tudo isso e dê aos pobres. Preocupe-se com seu próximo. Para de ficar focado só em você. Preocupe-se com os carentes. A irmã agora falou que tem gente precisando de comida, e a gente não traz a comida para a igreja. Comida que sobra no nosso armário. Louvado seja Deus. Sobra porque Ele dá. Mas que a gente não é capaz de pegar 1 quilo lá e trazer para cá, sabendo que tem gente precisando comer. É isso que Jesus está dizendo. Joga fora o seu ídolo e ame o seu próximo.
Ajude quem está precisando. Evangelize o perdido. Converse com o seu irmão. Ajude as pessoas, não é só você que está passando por problema. Um número infinito de pessoas está passando por problemas. E a gente só pensa na gente. O Senhor está falando, olha só, você está lotado de ídolos, joga tudo isso fora. Põe o reino de Deus em primeiro lugar e preocupe-se também com o seu próximo. Ame o seu próximo. Porque o amor é cura para a nossa alma. Quando a gente está voltado para a gente, preocupado com a gente se fecha e fica numa bolha. Quando a gente consegue olhar lá para fora e pensar nos outros, a gente começa a nossa cura, nosso alívio. A gente é libertado daquela bolha. E a gente olha para os outros e diz, louvado seja Deus, porque eu não estou nessa situação e eu quero fazer o que eu puder para ajudar. Pega toda essa tua fortuna, vende alimentos pobres. Se todos os ricos desse mundo fizessem o que Jesus está falando aqui, não haveria um faminto no planeta Terra. Porque o que poucos milionários têm, dá para alimentar toda a humanidade. E aí ele fala mais. Pega tudo que você tem, vende, e ele promete uma recompensa superior. Olha o versículo 21. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O Senhor falava isso várias vezes. Ajuntem tesouros não na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde o ladrão rouba. Não ajuntem tesouros nessa terra, mas ajuntem tesouro no céu. Você já ouviu falar de quantas vezes a Bolsa de Valores já quebrou nesse mundo? Quantas vezes ricos perderam sua fortuna? Em 1930, houve uma depressão econômica nos Estados Unidos que levou a uma crise mundial e centenas, se não chegou a milhares, de ricos se mataram. Quando viram que não tinham mais nada, tiraram suas vidas. Por quê? Porque a vida deles era o que eles tinham. Eles não sabiam viver sem as riquezas deles. E é isso que o Senhor está falando aqui. Olha, a recompensa deles foi terrena. E quando acabou a vida, acabou a alegria, a esperança. E o Senhor está dizendo, olha, pega logo tudo isso aí, se desfaz disso, ajuda quem precisa e tenha um tesouro no céu. Ele está falando o seguinte, olha, viva para o reino de Deus. E você vai acumular galardão, recompensa celestial. Esse que é o tesouro no céu. Não é ouro e nem prata. Não é nada disso. É realmente recompensa de Deus. Recompensa que é eterna e indestrutível. É a herança, conforme a Bíblia diz. Que não pode ser tirada, que não pode se perder. A herança divina dada a nós, a herança celestial, o tesouro que não acaba, que dura para sempre, é uma recompensa maior. O Senhor está dizendo para ele assim, e para nós, você irá receber no céu muito mais do que ouro e prata podem te dar. Você vai receber vida eterna, comunhão com Deus, ausência de sofrimento, felicidade completa e duradoura. Você pode dizer assim, mas eu não faço nada disso. Não?
que as pessoas fazem quando nascem? Quando elas nascem, crescem um pouquinho, elas querem brincar. Mais um pouquinho, elas querem continuar brincando. E aí, daqui a pouco, elas começam a pensar em estudar. Mas por quê? Porque elas querem ter o seu emprego, ter o seu salário, um salário bom. E aí elas começam a sonhar em ser ricas. Mas antes disso, elas começam a namorar. E aí o namorado, a namorada, simplesmente eles dão tudo pelo namorado, pela namorada, e deixam o Senhor de lado. E aí eles vão adiante, conseguem se formar na sua carreira profissional e continuam deixando o Senhor de lado. E aí vem o casamento. Casamento é tudo para mim. E continua deixando o Senhor de lado. E passa a vida toda focado nas coisas terrenas e materiais e deixando o Senhor de lado. Deixando a vida eterna, deixando o que é para sempre, o que é muito mais maravilhoso, deixando o que se não pode perder. Porque uma pessoa pode ser multimilionária, como Bill Gates, Mark Zuckerberg e muitos outros, e simplesmente, quando morrerem, não vão levar $1 para o caixão. E ainda vão ter suas almas punidas eternamente, porque priorizaram a matéria e não o Criador. O Senhor está falando isso. Jovem, se afasta dos seus ídolos e busque primeiro o reino, porque você vai ter uma recompensa muito maior. Não foi isso que diz em Hebreus 11 que Moisés fez? Moisés era filho da filha de Faraó, era um dos grandes líderes, poderia talvez até ser Faraó também. Ele deixou tudo, todas as riquezas e os prazeres do Egito para ser envergonhado, cheio de tribulação e de dificuldades com o povo de Deus. Teve uma vida muito mais difícil do que teria quando estava e que tinha quando estava no palácio. Mas eu quero perguntar para você uma coisa. Qual é o nome do faraó que, segundo a maioria entende, qual é o nome do faraó que foi morto no Mar Vermelho, na época de Moisés? Conhece o nome dele? Eu também não. Qual é o nome do maior faraó da história do Egito? Conhece o nome dele? Eu também não. Só pessoas especializadas em história para dizer isso. Mas Moisés, você conhece? Já ouviu falar em Moisés? Novo Testamento, Tiago diz, Moisés é sempre lido nas sinagogas. Até hoje, nós lemos, nós sabemos a história dele, porque ele recebeu uma recompensa maior. Ele sofreu, ele renunciou, ele abriu mão, mas ele ganhou Deus. A palavra diz que ele abriu mão de tudo porque ele tinha em vista a recompensa, e a recompensa que ele queria era o próprio Deus. E esse é o galardão que nós vamos receber. Próprio Deus. Então, jovem, você, eu, olha, abra mão dos ídolos, larga isso tudo, falta uma coisa para você, larga tudo, para de pensar em você mesmo, ajuda os outros. A sua recompensa vai ser maior. Em último lugar, ele fecha com chave de ouro, e ele define o que é essa coisa que está faltando para ele. Versículo 21, Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e siga-me. Que maravilha. Jesus está dizendo disse para ele, está dizendo para a gente, que você precisa, sabe do que é? É de mim. Eu é que posso resolver sua vida, eu é que posso botar sua vida nos eixos. É isso que está faltando. E meu irmão, deixa eu falar de novo.
Essa palavra é para crente também, é para mim também, porque a gente pode ter Jesus na nossa vida, no nosso coração, e perder Ele de vista. A gente pode não estar tendo a comunhão que deveria ter com Ele, a gente pode não estar colocando Ele em primeiro lugar, e Ele fala para a gente, olha, vem, siga-me. Jesus está chamando a cada um de vocês para segui-lo. Aqueles que não têm ainda para receber a vida eterna e a salvação agora. Aqueles que já têm para receber a renovação, a alegria do Espírito Santo, o propósito, os frutos, para ter uma vida abundante, porque Ele veio para dar vida abundante. A tua vida está abundante? As coisas para as quais você prioriza estão te dando alegria? Alegria genuína? Você está bem? Vem, segue-me. Meu amado, aqueles olhos de amor que olharam para aquele jovem, e eu fico pensando como é que aquele jovem pôde recusar, mas eu sei, a Bíblia explica, porque ele amava mais o dinheiro do que o Salvador. Mesmo o Salvador olhando com amor nos olhos dele e dizendo, meu jovem, vem comigo, una-se a mim, siga-me, jovem, você vai ter uma herança no céu, você vai ter uma nova vida, você não vai ter mais ídolos no coração, você não vai viver mais nessa angústia, tentando conquistar, tentando realizar, tentando fazer. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter frutos, você vai ser uma bênção. Vem! E aquele jovem rejeitou tudo. O que você irá responder nessa noite ao Senhor? Sim, porque o Senhor, como nós vimos, está olhando para você, Ele está falando, Ele está amando você, Ele está falando com você, e eu posso dizer que Ele está implorando a você, vem, não fique mais de longe, não me rejeite mais, não fique me buscando pela metade, vem, fique perto de mim, siga os meus passos, vem comigo, vem, diz o Senhor. Não conheço convite mais amoroso do que esse. Vem. Eu quero entrar na tua vida. E se Ele já entrou na tua vida, Ele diz, vem, eu quero reinar na tua vida. Quero ser o Senhor da sua vida. Eu quero usar você. Eu quero que você esteja com os teus irmãos. Eu quero que você esteja adorando e servindo na minha casa. Vem. Eu posso consertar você. Eu posso te tirar dessa depressão. Eu posso tirar você dessa situação. Eu posso lhe dar força para suportar essa enfermidade. Eu posso lhe dar poder para triunfar sobre toda a tentação maligna. Eu posso lhe dar muito mais do que uma experiência sexual pode lhe dar. Eu posso lhe dar a vida. Vem, diz o Senhor. Nessa noite, Ele diz, vem. E o que você vai responder? Não tem como não responder. E aquele homem, ele não respondeu uma palavra, ele foi grosseiro. Mas com a atitude dele, ele respondeu. Olha o que aconteceu no verso 22. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
Ele tinha muita coisa para abrir mão. Espera aí, vende tudo que eu tenho muita coisa. Ele se retirou. E o texto diz que ele ficou contrariado com a palavra. A palavra contraria muita gente. Eu já tive experiência nessa igreja de pessoas que ficaram extremamente aborrecidas por causa da palavra. Até diria iradas. Quando a palavra vem de Jesus e a gente sai contrariado, é porque tem muita coisa que a gente está amando mais do que ele. Ele tinha muito dinheiro, ele não falou nada, ele se afastou. Mas se ele falasse, ele diria assim: ô mestre, você não pode fazer uma coisa dessa comigo? Eu vivo no luxo, eu vivo a glória de ser um homem extremamente rico. Você quer que eu seja um pobretão? Eu não posso fazer isso. Eu não posso renunciar a essa vida. E, meu amado, isso é o que cada pecador fala nessa terra. Eu não posso abrir mão da minha cerveja. Eu não posso abrir mão do meu conhaque. Eu não posso abrir mão daquela mulher que eu tenho, daquele homem que eu tenho. Eu não posso. Não posso abrir mão do meu domingão. Não posso abrir mão do Maracanã. Eu não posso abrir mão dos prazeres, da diversão. Não posso. E aí, as pessoas saem tristes, não querem. E meu irmão, o Senhor está falando com você também, e você está dizendo: eu não posso, não tem tempo para mim, estou cansado, não dá. E o Senhor quer te usar, Ele quer trabalhar em você, Ele quer te encher do Espírito dEle, Ele quer te dar uma vida abundante, e você está dizendo: não dá. Não dá para mim, eu não tenho tempo, é muito trabalho, é muito estudo, é sei lá o que é. Não dá para mim. E você se retira. E diz o texto que ele ficou contrariado com a palavra. Você está contrariado com essa palavra de hoje? Irmãos, eu vou dizer para você, a palavra muitas vezes contraria a gente mesmo. Se você ler a Bíblia todo dia você vai levar algum açoite. Porque a palavra é assim: eu repreendo e açoito, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Provérbios fala que dura é a repreensão, mas que nós devemos aceitá-la sem desmaiar, sem desfalecer. Ele nos ama. O que é melhor para a gente? Ser salvo ou ir para o inferno? O que é melhor para a gente? Ser um crente vibrante, cheio do Espírito de Deus, cheio de amor no coração, ou ser um crente mais ou menos? O que é melhor para a gente? Ter Jesus ou não ter Jesus? O que é melhor? É o dinheiro ou é Ele? O que é melhor? Se Ele tiver que dizer para você: olha só, destrói seus ídolos, larga suas preferências, larga o seu conforto, sua comodidade. Como, por exemplo, a Bíblia fala que aquele que me buscar de madrugada me achará. E a gente diz assim: eu acordar de madrugada? De jeito nenhum. Isso é só um exemplo. A Bíblia fala de jejuar. Eu jejuar? Eu como pra caramba, eu vou jejuar. Só exemplo. O que é melhor? É Ele. É Ele. E claro, aquele homem, diz o texto que ele retirou-se triste. É claro. Diga para mim uma alma que está verdadeiramente sem o Senhor e que vai perecer eternamente e já está lá, que está feliz. Qual é a alma que vai passar a eternidade sem Cristo e será feliz? Qual? Nenhuma. Dispensar Jesus é pedir miséria para a sua vida, para sempre, para sempre. Então,
o que você vai responder? Você vai sair triste ou feliz por essa porta? Triste ou feliz? Ou pior ainda, de repente você vai sair por essa porta da mesma maneira que você entrou. Acontece muito da gente ouvir a palavra e a palavra não ter efeito no nosso coração. Tanto que quando o culto termina, imediatamente as pessoas mudam de assunto e esquecem completamente tudo o que ouviram. Como é que você vai sair hoje? Triste, porque quer continuar agarrado com seus ídolos? Alegre, porque você disse para Jesus: eu vou, Senhor, eu vou. Ou vai sair a mesma coisa porque simplesmente ignorou tudo o que ouviu? Como você vai sair por aquela porta? Isso é importantíssimo, porque sabe o que é pregação? Pregação dirigida pelo Espírito Santo, sabe o que é? A ação de Deus em persuadir as almas humanas. Jesus estava buscando persuadir aquele jovem para segui-lo, e foi rejeitado, mas ele tentou. Da mesma maneira, todo domingo, a gente tenta convencer você a deixar as coisas erradas e buscar o Senhor, enquanto você pode achar. Muitos ignoram, muitos rejeitam, mas alguns aceitam. Que você hoje aceite que Jesus está olhando para você e exatamente agora Ele está lendo a tua mente e verificando a tua resposta. Ele está amando você, está convidando você, está implorando por você, porque Ele ama você demais. E Ele está agora lendo o seu pensamento e sabendo quem foi que o ouviu ou não. Vamos, que esperamos? Jesus convida a ti sim, e a mim. Ó, não despreze mercê que está dando, quer dizer, não despreze o favor, a gentileza que Ele está dando, sim, dando a ti e dando a mim, dando a todos nós. A terceira, correm os dias, as horas se passam por ti e por mim, o tempo não para, é rápido, trânsitos de morte, por fim, nos esperam, quer dizer, a hora da morte nos espera, e vem tanto a ti quanto a mim. Por isso Ele diz: vem já, alma cansada, disse o Senhor, vem e eu te aliviarei. Não espera mais, hoje é o dia de você ir a Jesus. Vá a Ele já. E vir a Jesus não é vir aqui à frente, não é levantar uma mão, é onde você está, falar com Ele: Jesus, eu te recebo, eu te quero, eu peço que o Senhor entre na minha vida. E o crente também falar: Jesus, faz de mim o que o Senhor quiser, usa-me, reina no meu coração, remove todo obstáculo, para que o Senhor seja exaltado na minha vida. Faz isso nessa noite, e você vai ver o que Deus fará por você. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está aqui presente, porque o seu Filho falou por meio do seu Espírito e da sua palavra. Eu, Senhor, quero obedecer o que o Senhor está determinando. E eu peço a Deus que cada um de nós queiramos a mesma coisa, e que o Senhor nos ajude a cumprir esse propósito de ir ao Senhor e seguir o Senhor, custe o que custar, e receber por fim a recompensa celestial, que é muito maior do que qualquer coisa terrena que temos nessa vida.
Senhor, muito obrigado por tudo, louvado seja o teu nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, para todos sempre. Amém.